Boa noite, irmãos. É muito bom ter todos vocês aqui presencialmente, vocês que estão aí nos assistindo online, né, pelo Facebook. E eu quero começar essa noite lendo o Salmo 133, que fala assim: Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba, até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá a vida para sempre. E como onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, ali Ele está, eu creio que Ele está aqui nessa noite. E é o meu desejo que você esteja com o coração aberto para receber a palavra, para louvar a Deus. E que também nós possamos, assim como está lá em Hebreus 10, 25, não deixar de nos reunirmos, né? E encorajando um ao outro, principalmente, né, pelo fim dos tempos que vem, e é o dia do Senhor que virá. Vamos, então, agora entrar na presença do Pai em oração. Senhor, obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos todos aqui, Pai, reunidos para adorar, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, recebe esse culto, ó Pai, recebe esses louvores, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, estar falando aos nossos corações, que o Senhor possa estar derramando suas bênçãos sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de mesmo distante, Senhor, mesmo não podendo se abraçar, nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para adorar o Seu santo nome, Senhor. Obrigada, ó Pai, abençoa o decorrer dessa noite, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. Som. Glória a Deus. Peço que os irmãos aqui presentes se coloquem de pé. Você que está no seu lar, você que já está nesse momento de adoração ao nosso Deus, através da oração da Camila, e nós vamos continuar aqui, nesse momento de estar na presença do nosso Deus, através dessas canções. Nós vamos começar este culto declarando que o Senhor venha reinar em nós. Reina em mim, Senhor. É isso que nós vamos declarar. Toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus.
a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sobre o meu pensar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos. Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Reina em mim, Senhor. Amém, glórias a Deus. Pode estar sentado. Agora alguns avisos, né? A nossa programação da semana vai começar na quarta-feira. Temos a volta do nosso culto de oração. Está acontecendo aqui presencialmente às 7h30 da noite. Então, aqueles irmãos que quiserem e puderem estar comparecendo. As devocionais também estão acontecendo todos os dias no nosso Facebook. O pastor e a irmã Eliane continuam ministrando a igreja nas quartas-feiras com as suas mensagens. E domingo nós temos a EBD, né? Às 9h para os jovens e 10h para os adultos, tanto presencialmente quanto online. A dos jovens acontecendo no Google Meet e a dos adultos acontecendo no Facebook. E às 10h15 a das crianças, que também no Google Meet, que o link está lá no Facebook, das que estão acontecendo pelo Google Meet. O nosso culto, que está acontecendo às 6h também, seguindo todos os protocolos, todos de máscara, todos respeitando o distanciamento social. E mais uma coisa, próximo domingo nós teremos a assembleia, que será onde acontecerá o informe financeiro do ano, mas ele não vai acontecer via internet. Vai ser de manhã, de noite? De noite, ok. Agora, hoje é Dia das Mães, né? A gente dos jovens, nós preparamos uma homenagem, uma pequena homenagem, e a gente quer dedicar essa homenagem a todas as mães. Eu quero agradecer também a todos aqueles que se comprometeram a participar, né, que enviaram. Se sua foto não aparecer, mesmo assim, essa homenagem também é para você. A gente espera que vocês se identifiquem, que vocês gostem. E tudo certo aí? Beleza. Como encontrar a descrição certa para a pessoa que abriu mão de suas horas de sono, que está ao nosso lado desde os nossos primeiros passos, que sonha, caminha, se alegra e chora junto,
que incentiva, que corrige, que conforta, que cuida, que ensina e orienta, que protege, aconselha, que é amiga, companheira e faz tudo isso e muito mais com tanto amor. Eu poderia passar horas procurando e mesmo assim não sei se encontraria palavras suficientes para descrevê-la. Mãe é mãe, e mesmo essa sendo uma palavra tão pequena, tem um significado infinito, pois quer dizer amor, dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Ser mãe não é só dar à luz, e sim participar da vida dos seus frutos gerados ou criados. Obrigada por termos você. Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Quer dizer amor, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos. Essa foi nossa pequena homenagem às mamães aí, né? E que Deus possa continuar abençoando a vida de cada mãe que está aqui, cada mãe que está assistindo, né? Que vocês são bênçãos na nossa vida, o que seria da gente sem vocês. E agora vamos entrar no nosso momento de oração. Eu vou pedir para o tio Júnior vir aqui orar. E a gente tem alguns pedidos aqui. Pelo pastor, né, e toda a sua família, que o Senhor possa continuar abençoando sua vida, que o Senhor esteja na direção de sua vida. A Fabiana pede pelo seu irmão, que tem enfrentado problemas com droga. Ela pede que o Espírito Santo possa estar convencendo, né, ele de procurar um tratamento. Oração pela vida da Carla, da vizinha da Carla? É isso? Que está internada. A Regiane pede oração pela vizinha também, que está internada com anemia e problemas renais. A Patrícia pede oração pelo Natanael, que se encontra internado com Covid, e pela sua família. E a irmã Joana pede oração por toda a sua família. Boa noite, irmãos. Nós vamos colocar essas vidas no altar de Deus. Curve sua cabeça, faça a sua oração também. Junte-se à minha voz, que não é maior do que a sua, que não é maior do que a ninguém, para que nós estejamos juntos e sintonizados com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em primeiro lugar nós queremos te agradecer o dia de hoje, ó Pai. Obrigado porque o
O Senhor colocou as nossas genitoras, ó Deus, para que pudessem cuidar de nós, ó Deus, tanto aquelas que se fazem ainda presentes em nossas vidas, como aquelas que já partiram. Que nós possamos olhar o exemplo delas, ó Pai, na vida de cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada mãe, Senhor, que está aqui representadas, que estão nos lares, as nossas mães, ó Deus, que o Senhor esteja com as suas mãos sobre a vida de cada uma delas, ó Deus. Em relação a esses pedidos de oração que a Camila trouxe aqui, ó Deus, nós sabemos que antes de a gente falar, o Senhor já sabe quais são todas as necessidades. E nós cremos, ó Deus, que na Tua soberania o Senhor já está agindo sobre a vida de cada uma delas. E o Teu cuidado, Pai, que a Sua mão cuidadora alcance a vida dessas pessoas que carecem de restabelecimento da saúde, ó Deus, aquelas que precisam de cura emocional, aquelas que precisam de cura física, aquelas que precisam, Pai, de cura espiritual e da Tua salvação, ó Deus. Que os Seus braços e as Suas mãos poderosas possam alcançar essas vidas, que elas possam sentir, ó Deus, o Teu toque nessa noite, Pai, e que através da Tua ação na vida delas, elas possam render louvor ao Teu nome, Senhor. Como nós sempre dizemos, ó Deus, além do nosso pedido de cura, a gente sempre pede para que a pessoa se restabeleça, nós sempre pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo visite essas vidas e que haja salvação, ó Pai. Então, em cada pedido que foi colocado aqui, as pessoas que não Te conhecem ainda, Pai, através da nossa oração, que não é maior do que a de ninguém, o Senhor possa visitar com o Seu Espírito Santo essas vidas, e aqueles que não Te conhecem ainda, Pai, possam ter um encontro com o Senhor nessa noite, ó Pai. Que através das dificuldades, dos momentos de angústia, dos momentos de reflexão, essas pessoas possam ter um encontro glorioso com o Senhor, ó Pai. Que haja salvação nessa noite e que a Tua palavra que será semeada daqui a pouco também, ó Pai, encontre um coração sedento e que essa palavra venha ao encontro, Pai, desse coração que carece de ouvir a Tua voz e de se entregar ao Senhor, ó Pai. Essa é a nossa oração e nós a fazemos assim no doce e precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora nós vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor. Som. Que os irmãos se coloquem de pé mais uma vez. Vamos continuar adorando o nosso Deus, louvando aquele que é único, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao único. É isso que nós vamos declarar. Coroamos a Ti, ó
ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos. Declara, igreja. Ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Nós o adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Esse Deus que é único de receber a honra e a glória é o Rei do meu coração, do seu coração. É isso que nós vamos declarar agora, Rei do meu coração. deixa. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
bom, bom, tu és bom, 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 tu és bom, tu és bom, bom, tu és bom. Declare, tu não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Amém. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. E esse próximo cântico, os irmãos que tiverem os seus dízimos, podem trazer aqui à frente. Os irmãos aí que estão em seus lares, tem a opção também de fazer via depósito, via transferência. E esse cântico diz: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. É isso que nós vamos declarar. Uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, e seu sangue me comprou. Eu não sou escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus.
sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Amém. Glórias a Ti, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Continua ministrando a Tua igreja. Continua falando aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Agora, para nos trazer a palavra, eu quero convidar o irmão Laércio para vir aqui. Senhor, obrigada, Senhor, pela vida do Teu servo, Senhor, que está à disposição, ó Pai, para cumprir com o Teu propósito, Senhor. Obrigada, Pai, pela palavra que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai, para que fosse ministrada a nós nesta noite, Senhor. Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai, usa o Teu servo, Senhor, para trazer a Tua mensagem, ó Pai, e que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Pai, transformados pela Tua palavra, ó Pai. É isso que eu lhe peço, ó Pai, desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Tio Júnior, nós já temos mais pessoas para dirigir o culto. Parabéns, viu, Camila? Deus abençoe você pela direção. Muito bom. E também pelo bonito vídeo do Dia das Mães que você fez. Muito bonita a homenagem. Honra quem tem honra, né? Se nós devemos fazê-lo. Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 12. Eu coloquei um título na nossa ministração desta noite e diz assim: reconhecendo a Deus em seus feitos no ministério. Reconhecendo a Deus em seus feitos no ministério. Esse é o título. E você já vai entender sobre o que nós vamos falar nesta noite. E nós vamos. João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu coloquei também esse versículo como um dos temas da nossa ministração.
reconhecendo a Deus em seus feitos no ministério. E João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, o nome de Jesus. Para alguém receber alguma coisa, é preciso que seja doado. De alguma forma tem que haver uma doação para alguém receber. Física, espiritual, financeira, alguém tem que doar para alguém receber. E neste caso específico em que nós estamos lendo, o apóstolo João disse que todos que receberam alguma coisa, foi dado o poder. Receberam Jesus, receberam a Deus. Este, queridos, é o princípio do ministério do Senhor. Esse é o princípio, o fundamento do ministério que recebemos de Deus. Quem recebeu isto? Eu, o irmão Laércio, o Júnior, que tem trazido algumas mensagens, que é o líder, que é o professor, que ministrou na quarta-feira. Quem recebeu o ministério do Senhor? Fundamento de ministrar a palavra. Todos nós aqui recebemos. Todos. Eu estou falando realmente a todos. Até você que está nos assistindo pela internet, que por conta do frio ou por conta das homenagens à mamãe, não compareceu. Todos nós recebemos de Deus um ministério da pregação. Eu não estou falando de dons, veja bem, eu estou falando de ministério cristão. Eu tenho certeza que muitos daqui, que estão sentados nos bancos esta noite, já ouviram alguém dizer uma frase sobre crente de banco. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão aqui para mim perceber aqui. Crente de banco. Muitas vezes nós ouvimos falar nisso, né? Para você que está aí, né? Quase que totalidade, né? Quase que todos aqui levantaram a mão dizendo que já ouviram falar sobre a frase crente de banco. O que é isto? Também podemos explicar como pessoas que receberam a Jesus em seu coração, que foram alcançados pelo Evangelho, que entraram o Evangelho entrou neles. Aliás, que eles entraram no Evangelho, mas que infelizmente o Evangelho não entrou neles. Pessoas que por algum motivo, alguma vez na sua vida, receberam uma palavra tão forte que tocou o seu coração, que animou o seu coração com relação a Jesus, com relação a Deus, o seu ministério, mas que infelizmente, como aquela parábola da semeadura, a semente não germinou, não teve força para atingir. Mas hoje, nós vamos falar de alguém que participou do ministério do Senhor, com todas as suas dificuldades, mas que foi alcançada pelo Senhor, que teve reconhecimento pelo Senhor, por conta da sua submissão ao ministério. Eu separei também um versículo para endossar a nossa palavra. Atos capítulo 4, versículo 12. Quando nós falamos de ministério, eu quis dizer que ministério é diferente de dons. Qualquer um pode ministrar. Talvez, ministrando, trazendo uma palavra que não atinja, uma palavra que não seja dele mesmo, mas se estudar um pouco, pode trazer uma lição, trazer algo para alguém, para uma classe, para a igreja, que vá contemplar uma fala, aquilo que ele gostaria de trazer, que talvez não sejam os seus escritos. Isso é ministrar. Copiar talvez algo que alguém escreveu, alguém se dedicou para falar a alguém. Agora, dons é diferente. Dons é a qualidade exemplar que você recebeu de Deus, em que você é tornado excelente, você se torna excelente em alguma coisa. Nós vemos aqui os dons
do tocar, né? Como é gostoso a gente iniciar os nossos cultos com os hinos que tocam o nosso coração. Mas eu confesso a vocês que eu não tenho o dom de tocar. Tinha vontade de tocar um violão, mas vi muita dificuldade pelo fato de eu ser canhoto, ter que mudar as cordas, e pessoas assim falavam na minha mocidade que era difícil, mas eu creio que eu não tinha mesmo o dom para tocar violão. A gente vê o Robson com tanta maestria na bateria, e acha até que é fácil, né? Mas como é difícil se algum leigo chegar e bater ali sem ter conhecimento, sem ter o dom. Realmente vai doer nos nossos ouvidos, né? E para endossar isso, Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este não é o dom, mas é o ministério que todos aqui receberam do Senhor. Proferir, propagar, ensinar Jesus como Senhor e Salvador de toda a humanidade. E para tudo isso, queridos, que eu estou falando aqui, que nós fomos chamados para dizer ao mundo que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, e pelo qual importa que sejamos salvos, é Jesus. A Bíblia toda, ela foi escrita por homens e mulheres de Deus, para que ela pudesse chegar nos dias de hoje aos nossos corações, para que nós pudéssemos ter livre acesso, hoje aqui no Brasil, livre acesso a esta palavra para ministrar a glória de Deus em Cristo Jesus. Homens e mulheres. E hoje, puxando a sardinha para o lado das mulheres, eu vou falar sobre a história de uma dessas mulheres. Quantas mulheres no ministério cristão, no ministério de Deus, ainda muito tempo antes de Jesus nascer e ter o seu ministério, o seu reinado, quantas mulheres não tiveram as suas vidas escritas no livro da vida, no livro da Bíblia, escritos por conta dos seus feitos? Uma delas, nós poderíamos falar aqui sobre a mulher samaritana, que nem nome tem. Não foi dado o nome, a palavra fala que era a mulher samaritana, em que Jesus, passando, ele achou importante passar por ali para salvar uma cidade, salvar um povo, e por conta daquela mulher, todos os samaritanos foram salvos ali, aquela localidade. Foi pregada, ela foi e trouxe os seus contemporâneos, porque o profeta de Deus, Jesus, estava ali. Mas eu não vou falar desta mulher. Poderíamos falar de muitas outras mulheres, mas hoje eu vou falar de uma mulher que escreveu o seu nome na história pela sua submissão, pelo seu amor, pelo seu zelo pelas coisas de Deus. Abra sua Bíblia agora comigo, em 1 Samuel, no primeiro capítulo. E eu vou ler os 18 primeiros versículos do primeiro capítulo de Samuel. E aqui nós vamos entender de quem nós estamos falando. Diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor se houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar
enquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, observando-a, o movimento nos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porque venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos orar. Ó Deus, a tua palavra foi lida nesta hora, Senhor, e nós clamamos para que o teu Espírito Santo coloque nos corações dos nossos irmãos aqui aquilo que tu queres ministrar, Senhor, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora, depois de lida essa passagem, nós vamos falar algumas coisas, queridos, sobre esta mulher. Muito bem. Nós lemos o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. E nós podemos dizer aqui que é uma primeira parte da vida dessa mulher. Até então ela não tinha nome. Era uma mulher, esposa de Eucana. Se fala aqui porque ele tinha 2 mulheres, né? Ana e Penina. Mas o personagem aqui era Eucana, homem do Senhor, homem de Deus, que deixava todos os anos a sua terra, a sua localidade, para ir a Siló prestar um culto a Deus. E ali fazer o seu sacrifício. Nós podíamos dizer assim que não uma pessoa diferente dos outros judeus, do povo hebreu. Mas todas as vezes que a palavra de Deus menciona isto, pessoas se separando para fazer a vontade do Senhor, para ofertar, para prestar um culto, para fazer ações de graças em nome do Senhor, pode ter certeza que nem todos, mesmo sendo do povo de Deus, faziam aquilo. Eucana era um homem separado. Eucana era um sacerdote do lar. Ele se preocupava com as coisas de Deus. Ele ministrava à sua família e aos seus filhos. E todo ano, uma vez por ano, saía de sua terra e ia até Siló prestar essa homenagem, esse culto a Deus. Ele tinha nome,
sobrenome, pedigree. Aqui logo no primeiro versículo nós vemos aonde ele era nascido, Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, toda a sua linhagem dos homens, a linhagem de homens. Nós sabemos que as mulheres, elas não entravam na genealogia dos judeus antes de vir outra pessoa, antes de vir uma prostituta que entrou na linhagem do Senhor. E nós estudamos isso na escola bíblica já, né? E dali para frente, Raabe, também uma mulher que se tornou uma mulher de Deus e por escolher servir ao Senhor, teve o seu nome na linhagem do povo de Deus até chegar a Jesus. E Ana não tinha o seu nome escrito. As mulheres não tinham seus nomes escritos por ser considerado um ser em segundo plano. Os homens eram os senhores e as mulheres, muitas delas, objetos de troca e de cuidado secundário, apenas para cuidar do lar e dos filhos. E aqui não era diferente. Saiu Eucana, aquele homem de Deus da sua cidade, da sua cidadela, e foi até Siló, um lugar longe, para prestar esse culto a Deus, para reconhecer a Deus como Senhor de sua vida. E aqui não era Deus de Jesus ainda, era Deus dos exércitos, continua sendo Deus dos exércitos, mas passou a ser o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, como nós lemos aqui. E ele foi prestar esse culto e levou as suas mulheres. E como nós lemos aqui, 2 mulheres e os seus filhos, todos acompanhavam. E pelo que eu vejo aqui, Penina tinha muitos filhos, porque também não fala os seus nomes. E interessante, por que não é falado os nomes dos filhos de Penina aqui, dos filhos de Eucana? É porque Deus ainda não tinha entrado na história daquele povo, daquela família. A primeira parte que nós lemos aqui, nós podemos dizer assim, a submissão de uma mãe a Deus muito antes de conceber e dar à luz. Esta é a situação de Ana. Então nós vemos aqui, todos acompanharam a leitura, e nós vemos uma mulher atribulada, uma mulher amargurada, uma mulher triste, mesmo estando prestando um culto de adoração, uma adoração ao Deus dos exércitos, lá no templo, lá em Siló, mesmo estando separando os momentos para estar na presença do Senhor, faltava algo para aquela mulher. Ana era atribulada. E nós vemos aqui que, muitas vezes, quando nós estamos atribulados, estamos tristes, estamos com o coração apertado, existem ainda os falsos amigos, aqueles parentes, aquelas falsas pessoas que, além de não ajudar, procuram nos empurrar cada vez mais para baixo. E nós vemos aqui que a outra companheira, a outra mulher de Eucana, se prestava para ser dessa maneira, né, inimiga, dentro da casa do Senhor, prestando um culto a Deus, fazendo as suas orações, os seus sacrifícios, mas o coração cheio, carregado, com pensamento só em si, né? E tentando tirar proveito daquela situação em que Ana ela vivia. Quantas vezes nós vamos levar as nossas queixas, as nossas frustrações para as pessoas erradas? Escolhemos pessoas e depois nos arrependemos por falar aquilo que está nos magoando, aquilo que está nos perturbando para pessoas que não são escolhidas para nos aconselhar. Quantas vezes buscamos conselho aonde não é o lugar de buscar conselho? E quando nós lemos lá em Atos e lemos em João, que nós temos que falar de Cristo, nós temos que ser farol, Penina não era dessa maneira. E
das únicas vezes que se fala o nome Penina na Bíblia, é somente esse momento em que ela estava magoando a sua amiga, a sua companheira, a companheira do seu marido, a outra mulher do seu marido. Interessante que hoje no Brasil nós temos um casamento monogâmico, né? Mas na Bíblia era comum, era normal isso lá no Oriente Médio, ainda é normal, comum, o marido casar-se com várias mulheres. Infelizmente, pobre dessas pessoas que ele esquece que ele tem várias sogras, né? Quando casa. E Penina só tinha o seu nome escrito até então, por ser uma pessoa usada para trair a confiança do seu marido, magoando a outra companheira. Ana, por sua vez, estava ali, realmente se derramando na presença do Senhor. Quantas vezes nós deixamos os nossos lares e vemos aqui ao templo, prestar o nosso culto, e às vezes nós saímos vazios como chegamos, porque o nosso coração está atribulado e nós não estamos nos derramando realmente no Senhor. Já aconteceu isso com você? Às vezes nós estamos assim, tão atribulados, que chegamos e saímos da mesma maneira que aqui chegamos. E se Ana não tivesse encontrado ao Senhor naquele momento, naquela noite, naquele dia, naquele instante, provavelmente, por mais um ano, ela estaria com seu coração atribulado perante o Senhor. Mas houve uma transformação na sua vida, houve uma mudança, houve algo que mudou. A palavra de um homem abençoador. Eli ali abençoou a Ana com a sua palavra. Ele estava cumprindo o sacerdócio. Ele era o sacerdote do templo, aonde aquela família foi prestar um culto. E Eli, debaixo do regimento do Senhor, sendo homem de Deus naquele momento, ele proferiu uma mensagem que não foi dele, foi do Espírito Santo de Deus tocando na vida daquela mulher. Olha, vá em paz, e aquilo que você propôs no seu coração, que o Senhor faça a você. Palavra abençoadora, diferente de Penina, uma palavra realmente muito abençoadora. Quando Ana saiu daquele lugar, da presença do Senhor, de ter prestado aquele culto, somente aquela palavra do profeta ali, Eli, despertou no seu coração alegria. E a Bíblia fala que ela comeu, se alegrou e voltou para a sua casa, não com a palavra de um homem, mas com uma oferta de Deus. Deus estava colocando em seu coração e confirmando que Ana seria mãe. Muito bem, terminou o primeiro ato. A primeira parte. E nós podemos dizer que a submissão de uma mãe a Deus muito antes de conceber. Era submissa? Sim. Ela foi até aquele lugar prestar um culto a Deus, serva do Senhor. E que só faltava realmente obter uma bênção para transformar a sua vida. Segunda parte. Nós falamos sobre o trigo e o joio. Ana e Penina. Vamos falar. O versículo 6 diz assim, olha: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a maga. A sua rival vivia lhe criticando. E assim fazia ela de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. 2 mulheres foram ao templo acompanhando seu marido para prestar um culto a Deus, para fazer a sua adoração, para fazer o seu sacrifício ali perante o Senhor. 2 mulheres acompanhando seu marido. Olha a diferença de conduta das duas, a diferença, o que pode causar na vida. Queridos, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quais eram os nomes dos filhos de Penina?
Não tem. Não tem. Entrou na história simplesmente para engrandecer o nome do Senhor na vida de outra pessoa. Porque não prestava o seu culto com adoração, com verdadeiro espírito de adoração. E é por isso que nós falamos que muitas vezes nós chegamos aqui e a nossa oração, a nossa prestação de louvor não chega a ultrapassar as paredes desse templo. E nós precisamos fugir disto. Nós precisamos colocar mais o nosso coração na presença do Senhor. Diferentemente da outra mulher, a outra esposa de Eucana até então, que escreveu o seu nome na história por conta da sua submissão, do seu zelo e do seu amor. Qual foi a promessa que ela fez a Deus? Que mãe faria uma promessa dessa nos dias de hoje? Entregar o seu filho para servir na casa do Senhor, se dispor dele. E não era um dos filhos, era o único filho até então. Perseveração. Perseverava em oração ao Senhor. Deus ouve a oração feita com sinceridade. Queridos, hoje você está aqui na casa do Senhor, de frente para o Senhor. Você não está ouvindo e prestando atenção apenas no irmão Laércio, porque você não veio aqui para me ver. Você veio aqui para ver o Senhor. Você está perante o Senhor. E qualquer oração que você fizer nesse lugar ao Senhor, pode ter certeza que é Ele que pode responder, porque eu não tenho força nem capacidade para responder a oração de nenhum de vocês. Pelo contrário, eu também sou digno das vossas orações ao Senhor. Mas Deus está aqui. Como o profeta disse assim, mas o Senhor está no seu santo templo. Você tem dúvida que Deus está aqui? Deus está aqui. Estava naquele momento quando Ana chegou e foi prestar o seu culto. E está aqui nos dias atuais. E aquela mulher fez uma promessa ao Senhor. Mudou a sua vida. Mudou a sua vida. Deus ouve a oração feita nesse lugar, com sinceridade. Deus ouve a oração feita com sinceridade em qualquer lugar que você esteja. Se você for sincero na sua oração, na sua devoção, no seu zelo, no seu ministério, Deus irá ouvir. Não tenha dúvida disso. Vale a pena relacionar-se com o Senhor. Capítulo 2. Olha a mudança. Aliás, no capítulo 1 ainda, no versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, mais uma vez. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel. Olha o nome de Samuel, o que quer dizer? Pois dizia, do Senhor o pedi. Quando as pessoas morrem, geralmente nos velórios, nós ouvimos as pessoas dizerem assim, né, que está prestando o culto fúnebre. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito o nome do Senhor. Aqui foi diferente. Aqui o Senhor o deu e ela doou ao Senhor em vida o seu filho, em submissão ao seu ministério. Quem é capaz de fazer isto? Isto fez com que algo mudasse na vida dela. Ana era a esposa de Eucana, que foi prestar um culto ao Senhor e que ia todos os anos. A partir desse momento, Ana, ela não foi no primeiro ano do nascimento do seu filho, que aqui já tem nome. Nome Samuel, que quer dizer do Senhor o pedi. Ela reconheceu em seu ministério, em sua vida, a dádiva de Deus, a preciosidade, a joia que Deus estava lhe dando para cuidar. E no primeiro ano, ela não foi à casa do Senhor, por um motivo. Ela não foi insubmissa, ela estava zelando pelas coisas do Senhor. Lembre-se que ela tinha feito uma promessa: eu vou dar o meu filho a Deus.
se ele me der. Se eu for agraciada, darei esse filho para servir na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E mais uma promessa que fala que ele se tornou nazireu, não se passou navalha sobre sua cabeça. E quando eu olho para o Davi aqui, né? Cadê o Davi? Ô Davi, você hoje, essa noite é o Samuel. Quando eu olho para o Davi, eu lembro de Samuel. Não passará navalha sobre a sua cabeça. Muito bem. Olha a mudança, queridos. Olha a mudança aqui. A partir desse momento, Ana teve o seu nome escrito na história para todo sempre. Aonde nós lermos o livro de Samuel, a história do profeta Samuel, nós vamos lembrar que a sua mãe se chamava Ana. E que ela cuidou dele durante 1 ano, antes de desmamá-lo, e só então, depois de desmamá-lo, levou ao templo, prestou o seu culto, fez a sua adoração a Deus e de lá voltou sem o seu filho. Deixou ele na casa do Senhor para servir ao Senhor, ainda menino, ainda menino. De todos os filhos de Penina e de Ana, o único que tem o nome declarado é Samuel, por ter ela pedido ao Senhor, como nós lemos no capítulo 1, versículo 2 aqui, né? Vamos ver o capítulo 2, versículo 21 também. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quais eram os nomes dos filhos de Ana aqui, os outros? Filho da promessa, Samuel. Samuel, filho da promessa. Mas ela foi realmente uma mulher muito abençoada no Senhor. Os cuidados de uma mãe, zelou pela joia preciosa que tinha recebido do Senhor. Hoje em dia nós vemos tantas agressões, tantas aberrações, que nos deixa muito triste quando nós vemos uma mãe tirando a vida de um filho, participando da morte do próprio filho. História, né? Até pouco tempo nós vimos a história contemporânea nossa, passando pelo nosso meio, e chegamos a pensar, como pode uma pessoa fazer isso? Simplesmente por não estar debaixo da graça de Deus, não ter conhecido a Deus. Essas pessoas não têm Deus, mas nós temos. Vocês têm Deus. O fruto do vosso ventre está na presença do Senhor, porque vocês têm um ministério na presença do Senhor. Amém? Veja bem, os frutos que colhemos por uma vida de submissão e amor a Deus, versículo 11 do capítulo 2. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Frutificou ou não frutificou Ana? Pode ter certeza, daquele dia em diante, ele passou a ser chamado Samuel, filho daquela mulher que fez um voto no templo perante o Senhor. Deixou de ser chamado filho de Eucana, com toda aquela linhagem, continuava sendo filho de Eucana, mas ele teve o nome de sua mãe inserido na história pela sua submissão, pelo seu ministério, pela sua perseverança, pelo seu amor às coisas de Deus. Isto nos faz, queridos, a você e a mim, chamar a atenção para o zelo que precisamos ter com as coisas de Deus. Quando eu falei de crente de banco, Ana era crente de banco? Não, pelo contrário, uma mulher devotada, dedicada às coisas de Deus. Eucana era um homem de banco? Não. Todos os anos, ele separava todos os seus filhos, as suas esposas, os animais, tudo, e fazia uma longa caminhada para prestar um culto de adoração ao Senhor. E nós, o que temos feito para escrever o nosso nome na história? Lembre-se que a sua história ela está sendo escrita. E a sua história, ela é escrita, queridos, com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aquele ato mudou a vida daquela mulher.
ela inseriu o seu nome na história. E o que eu gostaria que você percebesse nesta noite é que Deus continua esperando e torcendo e querendo ver o seu nome escrito na sua história como crentes fiéis em Cristo Jesus. O que aquela mulher fez? Ela foi devota ao Senhor, ela devotou a sua vida a cuidar daquela joia de Deus. Ainda jovem, ela deu o seu primeiro filho, o seu único filho. Ela não sabia se poderia ter outro. Antes de tê-lo, ela já fez a sua promessa ao Senhor. Antes de receber a bênção, ela já estava se desfazendo daquela bênção em prol da causa do Senhor. E é por isto que o nome desta mulher, o feito dela, perdura até hoje. Quantas mulheres não escreveram os seus nomes por ser submissa, por fazer a vontade de Deus na história? A própria mãe de Jesus. Quantas mulheres? E os frutos de Ana? Os frutos que essa mulher colheu, além de ter o seu nome, tenho certeza que todos os anos o profeta dizia assim, logo, logo aquela mulher chega, Ana vai chegar. E a palavra aqui nos escritos fala que ela passava o ano construindo uma túnica para ele, e todos os anos levava uma túnica formosa para Samuel no templo. Pensou? O agradecimento desse filho, do profeta Samuel, à sua mãe? Quantas crianças não têm vergonha quando chega na porta da escola ou de algum lugar no meio dos amigos, quando a mãe dá aquele, principalmente o homem, né? O homenzinho, quando a mãe vai e dá aquele beijo no rosto de despedida. Ah, mãe, não me beija na frente dos meus amigos, não. Eu tenho vergonha. Não, mãe, não faz isso. Será que isso acontecia com Samuel? Que reconhecimento. E aí a palavra fala assim, olha, veja o versículo 18 do capítulo 2. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia quando, com seu marido, subia a oferecer o sacrifício anual. Continuava no ministério e a ministrar. Já imaginou as amigas contemporâneas, as vizinhas de Ana, vendo ela preparar com zelo aquela túnica para o sacerdote, para Samuel, para o seu filho, para levar ao templo, para levar ao profeta de Deus? Amor de mãe. Ana escreveu seu nome na história, deixou de ser conhecida como a mulher de Elcana, para se tornar Ana, a mãe do profeta Samuel. Pelo seu ato de confiar em Deus, ela fez com que isso acontecesse. Deus foi misericordioso com ela. O que você está esperando para receber as misericórdias do Senhor? Vá agora em nome de Jesus. Escreva o seu nome na história. A história do Evangelho, a história de Deus é muito linda. Sabe por que a história de Deus é linda, queridos? Porque Deus teve misericórdia de você. E você está escrevendo o seu nome. Então nós precisamos continuar com zelo, fazendo a vontade de Deus. Agora eu quero voltar no nosso compromisso. O nome desta mulher foi escrito nos anais da palavra do Senhor. E o seu nome poderá ser escrito se você fizer a vontade de Deus, continuar no seu ministério. Qual é? João capítulo 1, versículo 12. Esse é o nosso ministério. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quem recebe precisa de algo. Lembra quando nós começamos falando isso, não é isso? Quem é que Deus envia hoje para abençoar vidas? Quem são as pessoas que Deus envia para doar, para ministrar? Para que as pessoas recebam a Jesus, para ter o poder de Deus, de serem feitos filhos de Deus. Quem são? Somos nós. Eu e você, Deus quer enviar. E também, Atos, capítulo 4, versículo 12. O nosso ministério
tem nome e sobrenome. E nós precisamos não ter medo, ser intrépidos, nós precisamos ser diligentes em mostrar ao mundo o Deus que nós servimos. Quantas pessoas colocando deuses aí, deuses que não têm força, acima do nosso Deus. E Atos capítulo 4, versículo 2 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja bem, eu falei do Deus dos exércitos, lá atrás, em Samuel, no Velho Testamento, esse Deus dos exércitos, com mão de ferro, com amor, com dedicação a toda a humanidade, a raça humana, preparou o nascimento do seu único filho para jorrar o sangue na cruz do Calvário em detrimento da vida de muitos. Quantos heróis não morreram, não padeceram para garantir que chegasse até nós o nome do Senhor Jesus, a quem nós devemos pregar, a quem nós devemos crer, a quem nós devemos incentivar que as nações conheçam como único e suficiente Salvador, o único Filho de Deus. Então, hoje, no dia 9 de maio de 2021, além dos eucanas aqui presentes e na internet, eu estou falando para quantas Anas, você mulher que está nos ouvindo, aqui no banco da igreja, o Senhor quer de você diligência, resiliência, amor à obra. Eu achei interessante, Camila, quando você colocou aquele monte de frase. Quem não ouviu da sua mãe aquelas frases? Você não é igual a todo mundo. Graças a Deus, né? Com essa frase, muitas vezes nós somos preservados de não colher maus frutos, né? De não sermos ceifados. Quantas pessoas, quantos jovens não saíram para a rua desobedecendo aquela frase de mamãe dizendo: olha, você não é igual a todo mundo, você é diferente. Quantas mães. E quanto mais a serva do Senhor. Você é serva do Senhor. Receba do Senhor, além do seu ministério, o amor do Senhor na criação dos filhos. Sinta-se abençoada. Você é servo de Deus. Sinta-se abençoado por ter em teu lar mulher virtuosa. Quem a achará? O teu valor excede ao de muitos rubis. Esse é o ministério da mulher cristã e daquele homem que tem em seu lar a mulher de Deus. Amém? Que nós possamos colocar os nossos corações a fazer a vontade de Deus, sempre, e escrever os nossos nomes nos anais das coisas de Deus, da palavra de Deus. Sejamos abençoados, sejamos realmente diligentes. Deus abençoe. Amém. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite. Obrigado a todos aí pela presença, por estar nos assistindo aí pelo Facebook. Que vocês tenham uma semana abençoada, dirigida pela vontade de Deus, pela presença de Deus. E que, assim como o Laércio falou, que nós colhamos durante essa semana, sermos usados pelo ministério de Deus. Amém? Os irmãos aqui presentes, peço que coloquem de pé, vamos encerrar este culto.
cantando novamente, Rei do meu coração. Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és Amém. Glórias a Deus. Uma ótima semana a todos.